Queremos, inicialmente, aqui destacar a relevância desse tema e a participação aí de membros de entidades vinculadas à Igreja Católica no Brasil e também no exterior nessa gravação aqui. Então, hoje nós estamos dando início aí a mais um Axis às 10. Hoje temos um tema aí bastante integrante aí da dinâmica do dia a dia de todas as instituições que possuem empregados, e é um tema de gestão de pessoas, a relevância da NR1 e os riscos psicossociais. Como todas as edições do Axis A10, nós destacamos o seguinte, que esse conteúdo é gravado, né, e disponibilizado nas redes sociais do Axis. E aí, aqueles que não queiram aparecer, né, é só colocar, tirar a câmera, né, desligar a câmera durante aí o nosso evento. A reprodução do conteúdo ele é autorizado sem problema nenhum, desde que cite aí a fonte, né? E para a nossa igreja, quanto mais informações a gente conseguir disseminar para discussão, para melhoria, esse é um dos objetivos do Axis às 10, então fiquem à vontade. As perguntas, as dúvidas, por gentileza, poderia nos encaminhar no chat aí do Teams, né? E ou mandar pelo WhatsApp, tem aí também o número do WhatsApp, pode ficar à vontade, não precisa se identificar. O objetivo nosso aqui, antes de tudo, é promover a discussão e aprofundar no tempo possível aí, do tema de hoje. Hoje nós temos aí como nosso palestrante o Sebastião Castro, vários de vocês o conhecem, e o Sebastião, ele é do Instituto Axis, um dos diretores, ele tem doutorado em políticas públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área de governança, é também especialista em gestão de pessoas nas organizações, em atualização e governança, risco e compliance pela Universidade de Lisboa, especialista em recursos hídricos pela Exeter University da Inglaterra, especialista em gestão e manejo ambiental, perito judicial ambiental, psicólogo, biólogo. Então, Sebastião aí tem bastante experiência na formação acadêmica e também é professor e ex-diretor de várias escolas, coordenador de projetos internacionais na área de educação, consultor sênior aí do Axis na área de governança, gestão de pessoa, compliance e riscos. Então, nós temos aí um tema bastante desafiador, vamos aproveitar bastante aí essa discussão. Aqui é um tema que, pelo tempo, a gente já sabe que a gente vai focar, você vai focar aí nas principais estratégias, diretrizes que o tema, dentro do tempo, o tema vai ser abordado. Lembrando aí também que o Axis disponibiliza de forma gratuita a revista Vertentes, né? Nós teremos aí mais uma edição em novembro, e tem aí o QR Code, o endereço aí eletrônico, o link, para aqueles que quiserem, acessem lá, tem sempre temas muito relevantes de gestão, de organização, da parte também voltada à administração eclesiástica, então vale a pena, muito tema interessante, fiquem à vontade para acessar. Destacando aí também que todos aqueles que estão aqui hoje e aqueles que fazem parte da nossa lista de cadastro recebem mensalmente o Axis News. O Axis News é um documento produzido pelo Axis com temas atuais e relevantes de fontes confiáveis, isso é importante a gente destacar, para as pessoas que estão de alguma maneira vinculadas aí à gestão das obras da igreja e à própria igreja. Em gestão das obras, a gente está dizendo aí que o tema vai interessar aos governos provinciais, aos econômicos, aos próprios bispos, às pessoas que expõem colégios, hospitais, entidades de educação. Então, é interessante, vocês receberão por e-mail, é importante ler, selecionado para que possam ajudá-los aí de alguma maneira. Por último aí, só lembrando, acompanhar aí o Grupo Axis nas redes sociais, tem aí o link pelo canal do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube, sempre com temas e informações relevantes de cursos, de matérias. Então, inscrevam-se lá, tem aí o QR Code também, fiquem à vontade e aguardamos vocês aí nas nossas redes sociais. Passo a palavra aí agora para você, Sebastião, e aqueles que vão encaminhando só mais uma vez aí as perguntas, a gente vai ao final, Sebastião terá aí mais ou menos 40, 45 minutos sobre o tema, e depois a gente volta para discutir um pouco as perguntas. Sebastião, muito obrigado, fique à vontade. Obrigado,
Hamilton, isso é muito prazeroso, né? Uma honra estar aqui falando com todos vocês, né? Como o Hamilton já ressaltou aí o nosso tema, todos já sabem. Vamos lá direto, né? Na verdade, uma coisa importante quando a gente fala de riscos, né, que é o tema principal dessa nossa fala hoje, da NR1, os riscos representam, na verdade, um universo, né? Eu coloquei entre aspas aqui, evidentemente, mas quando nós falamos de riscos hoje em dia, nós estamos falando de um universo aí de conhecimento, de normas, de legislação, etc. No livro Governança, Compliance e Riscos, que a gente lançou aí pelo Actis em 2020, me parece, lá nós falamos de riscos, né? Assim, é uma das primeiras publicações para a igreja, onde nós falamos de risco de uma perspectiva mais ampla, e eu vou mostrar aqui agora primeiro essa perspectiva, para depois fazer um recorte para a gente caminhar para a NR1. Também no Gestão de Pessoas, que é um livro que nós lançamos também há mais tempo, a gente coloca diversos riscos na área de gestão de pessoas e o que fazer, né, digamos assim, para evitar cair nessas armadilhas, né, digamos assim. No outro livro, Perda de Alunos, também, em que nós falamos dos fatores, das variáveis envolvidas aí na perda de alunos das escolas católicas, e isso é um grande risco hoje, né, para as escolas. Peraí, acho que desativei, né, meu microfone. Para quem está participando hoje aqui dessa live, 10% de desconto aí, quem quiser depois adquirir ou um ou qualquer um desses livros, tá? Lembrando só que o livro de riscos aqui, de governança, compliance e riscos, neste livro, até pela data em que ele saiu, 2020, eu não abordo a NR1 propriamente dito, tá? Quando a gente fala de universo de riscos, e ampliando um pouco, né? No livro, a gente aborda essas categorias de risco aqui. São 12 principais categorias em que nós podemos, digamos assim, colocar, né? Compartimentar, organizar todos os riscos que uma instituição normalmente corre, né? E, no caso aqui, para instituições católicas, instituições do terceiro setor, isso vale, né? Essas categorias valem para colégios, para paróquias, para hospitais, para ILPIs, para obras sociais, para as mantenedoras. Quais são essas características? É evidente que não vou ter tempo aqui de trabalhar sobre cada uma, mas a ideia é só mostrar para vocês que o que nós vamos falar hoje está inserido realmente no universo maior. Mas nós temos aí risco de insolvência, risco operacional, risco de sanções, risco de mercado, risco de crédito, riscos legais ligados aí à parte fiscal e à parte regulatória. Nós temos riscos comportamentais, riscos de liquidez, riscos à reputação, que é algo muito sério para a igreja, riscos cibernéticos cada vez mais presentes, riscos de laicização da obra católica e riscos de segurança, dentre ainda outros. Aqui são as principais categorias. Hoje, só para vocês se localizarem, nós vamos estar falando, né, por conta da NR1, vamos estar falando de riscos na categoria de segurança, riscos operacionais e riscos comportamentais, ok? Só para vocês, então, se situarem. E eu vou falar um pouco também, evidentemente, para vocês se situarem melhor em relação à NR1, de alguma legislação sobre riscos, uma parte dessa legislação. Só para vocês terem uma primeira ideia, tem esse mapa conceitual aqui, mais global, mais amplo, que mostra a relação da NR1 com outras normas, com outras legislações. Mas nós vamos, na verdade, agora aprofundar um pouco isso aqui, né? Ou seja, como é que a NR1 se relaciona com tudo isso, né? Primeiro, é muito importante notar que há uma relação da NR1 com as normas ISO, não é para quem não é muito aí da área, né? ISO é International Standardization Organization, ou seja, organização para padronização internacional. Então, por exemplo, a ISO 31000 fala de riscos, a NR1 também vai falar de riscos. A ISO 45001 fala do sistema de gestão para segurança e saúde no trabalho, que a NR1 também vai falar.
A ISO 45003 fala da saúde psicológica. Todas essas têm, então, uma estreita relação. Ah, mas vocês podem pensar assim, mas se tem as ISO, para que que tem as normas? Porque as normas ISO, propriamente dita, elas são internacionais, elas não têm força legal em nenhum país. Enquanto a norma regulamentadora, no caso do Brasil, nós vamos falar de várias normas aqui, elas têm força de lei. Então, daí, agora, esses documentos, eles falam entre si. Então, a NR1, por exemplo, né? Ela tem uma relação estreita com a NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Vejam que essa expressão "e de assédio", ela é nova. Ela foi colocada mais recentemente, né? A CIPA, todo mundo aí conhece a CIPA, né? A maioria das pessoas, ou 100% conhecem, vai falar, evidentemente, da prevenção de acidentes, né? E vai procurar compatibilizar, né, o trabalho das pessoas com a preservação da vida e com a promoção da saúde. Né? Aí nós temos uma outra norma, né? Essa norma NR5, ela vai dizer lá quais as instituições que precisam ter CIPA, qual o tamanho da instituição a partir da qual você precisa ter técnico de segurança e assim por diante. Então, a gente sempre tem que relacionar uma norma com a outra. E quem define, por exemplo, esse grau de risco que está aqui à esquerda é já uma outra, a norma NR4, que tem lá no final, né, nós vamos falar um pouquinho mais dela também, uma classificação nacional de atividades econômicas que se integra, na verdade, com outras normas. Nós vamos falar da NR4 daqui a pouquinho. Mas aqui só para mostrar, então, que a NR5, que fala da CIPA, tem uma relação estreita, então, com a NR1. Outras normas, né, que falam, que têm relação. A NR4, que eu acabei de mencionar. A NR4, na verdade, ela estabeleceu, dentre outras questões, o SESMIT, né? A questão da saúde e a integridade do trabalhador, né? Quais instituições, qual o tamanho das instituições precisam ter um SESMIT, por exemplo. Então, aí você tem que olhar lá no anexo da norma, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e eu, só para ilustrar aqui, como grande parte do público aqui trabalha com educação, então, por exemplo, lá no anexo da norma, a área de educação tem o risco geral 2, né? E, claro, se for um hospital, por exemplo, tem que olhar lá no anexo. O hospital, de modo geral, atividades hospitalares é risco 3. Né? Se for, por exemplo, uma obra social, é risco 1. Então, sempre tem-se que remeter à norma. E lá na norma, para as instituições de risco 2, na verdade, fala que você tem que ter um técnico de segurança no trabalho se você tem a partir de 501 funcionários. Né? Antes disso, não precisaria, digamos assim. Outras normas que estão relacionadas aqui à NR1. A NR7, né, que é a norma do... Também todo mundo aí conhece, todo o departamento de pessoal conhece, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO. Né? Todos daí também conhecem. Ou seja, a norma 7 se relaciona com a NR1 também. A NR9, que estabelecia o PPRA, que foi extinto a partir de 2022, com o agora atual PGR, nós vamos falar mais sobre o PGR, mas uma coisa importante que restou, né, da NR9 e que tem uma relação com a NR1 é que a NR9, a norma regulamentadora nova, 9, fala de requisitos específicos para avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos. É óbvio que, se nós estamos falando de uma escola, muito provavelmente, né, não vai haver exposição aqui a agentes biológicos, por exemplo, né? Pode haver, sim, exposição a agentes químicos lá no material de limpeza, material de piscina, por exemplo, quando há piscina. Num hospital é diferente, né? O pessoal de hospital já tem uma exposição maior a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Uma outra norma que tem uma relação estreita também com a NR1 é a NR15, que fala de atividades e operações insalubres. Também não é o caso, por exemplo, de escola, mas é o caso de alguns setores de hospitais,
por exemplo, né? A NR16, que fala de atividades e operações perigosas, também menos relevante para escolas, mas dependendo da atividade da instituição, a NR16 vai se aplicar. E a NR17 é a norma da ergonomia, que essa sim vai ter uma relação muito mais estreita com a NR1, porque, na verdade, né, lembrando aqui que a NR17 fala da avaliação e da análise ergonômica do trabalho. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. E uma coisa importante é que a NR17 ela é, de certa forma, muito baseada e auxiliada pela norma ISO TS. TS aqui é de Technical Specification, tá? Ou seja, é como se fosse uma pré-norma, mas são as especificações mais técnicas, mais detalhadas que a norma vai colocar. A ISO TS 20646, que vai estabelecer, na verdade, uma série de critérios e parâmetros e seções e variáveis e fatores para a avaliação ergonômica do trabalho, para a análise ergonômica do trabalho. E a NR1, na verdade, ela fala o tempo todo com a NR17. Essa questão dos riscos psicossociais surgem, na verdade, lá da NR17. Porque quando se fala em ergonomia, muitas vezes se pensa somente na questão física. Ah, minha cadeira está adequada ou não, a altura do meu computador está adequada ou não. Isso é o conhecimento mais raso, né? Digamos assim, mais imediato de ergonomia. Mas a ergonomia é mais do que isso. A ergonomia vai falar da organização do trabalho, vai falar da disposição física do ambiente de trabalho, vai falar da questão de quem carrega peso, por exemplo, vai falar da questão da gestão ligada aí a essa organização do trabalho. Então, é uma norma bastante ampla. E nessa parte dela, que fala da organização do trabalho, que tem a ver com gestão, é que surgem, né, os riscos psicossociais, que a NR1, então, vai pegar. Então, a relação é muito estreita. A NR1, chegando, então, agora mais próximo, ela vai falar, na verdade, do gerenciamento dos riscos ocupacionais, o GRO, de uma forma mais ampla, riscos esses que precisam ter, né, gerenciamento esse que precisa ser materializado num PGR, ou seja, num programa de gestão de riscos. A palavra programa, ela é mais objetiva, ela é mais concreta que simplesmente gerenciamento, né? Então, só coloquei aqui a NR15, 16 e 17 para lembrar, são essas três aqui, mas para lembrar dessa relação estreita. A NR1, então, ela vai falar, né, dessas disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho. Olha só. E vai falar, Karina, por favor, o som aí. E vai falar da obrigatoriedade do programa de gerenciamento de risco, ou seja, é obrigatório que se tenha um programa de gerenciamento de riscos. Então, só para um mapa aqui para facilitar a compreensão, o GRO, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele tem alguns macroprocessos que são, né, a identificação de perigos, a avaliação de riscos, controle de riscos. Esses dois, a identificação de perigos e a avaliação de riscos. Karina, tem como fechar o som aí? A identificação de perigos e a avaliação de riscos, ela vai dar margem, né, vai ser o caminho para o inventário de riscos que tem que fazer parte do PGR, do Programa de Gestão de Riscos, tá? E o controle dos riscos, ou seja, né, as medidas de controle vão fazer parte do plano de ação que um programa de gestão de riscos tem que ter. Um programa de gerenciamento de risco tem que ter um plano de ação. E aí, uma observação importante, todos os empregadores que mantenham trabalhadores como empregados CLT devem providenciar a elaboração do PGR. Na verdade, tem duas exceções sobre as quais nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas, de modo geral, todas as empresas têm que construir, elaborar um PGR. Nós, no Axis, estamos trabalhando já há algum tempo nessa área,
com as congregações, com congregações diversas, né? Então, quando a gente fala aqui do programa de gerenciamento de riscos, nós estamos falando exatamente da identificação, da avaliação e do controle desses riscos ocupacionais, que vão incluir aí os riscos psicossociais, que são a outra parte, né, digamos assim, do nosso tema de hoje. Essa identificação, essa avaliação, como eu acabei de dizer, vão compor, né, um inventário de riscos e um plano de ação. Quem está dispensado, eu falei há pouco que a gente ia falar sobre essa dispensa, quem está dispensado do programa de gerenciamento de riscos, né, do PGR? Bom, duas categorias que não tem muito a ver, digamos assim, com a maioria de vocês aí, das suas instituições, né? Há algumas exceções, então. É o microempreendedor individual, o MEI, né, que todo mundo aí conhece, está dispensado de elaborar, porque normalmente o MEI é uma pessoa só, né, na empresa, digamos assim, e as microempresas e empresas de pequeno porte. E aí vocês têm que também procurar na norma, né? Microempresa, então, é quem tem faturamento bruto anual de até 360 mil, e a empresa de pequeno porte é faturamento bruto anual superior a 360 mil e inferior a 4 milhões e 800 mil. Algumas das suas instituições aí podem se enquadrar nisso aí e outras não. Ou seja, só nesses dois casos, que na verdade são três, né? Porque são microempresas ou empresas de pequeno porte, estão dispensadas do PGR, mas vocês, as senhoras, os senhores vão ver mais à frente que mesmo estando dispensadas do PGR, é obrigatório fazer a avaliação ergonômica preliminar. Nós vamos explicar isso mais à frente. Naquilo que eu mostrei antes, falei que as normas, elas, digamos assim, elas são interconectadas, né? Então, se eu tenho já um PGR, se eu sou obrigado a fazer um programa de gerenciamento de riscos, quando eu devo alterar esse PGR? Então, a norma é muito clara, né? Essa avaliação de riscos é um processo contínuo que precisa ser revisto a cada 2 anos ou se ocorrerem algumas das seguintes situações. Isso aqui é importante, né? Quando se faz a implementação de medidas de prevenção, mas para avaliar aí os riscos residuais. O que é o risco residual, né? O que é o conceito de risco residual? Você toma todas as medidas preventivas possíveis, digamos assim, mas ainda assim você sabe lá na planilha de identificação e avaliação de risco, isso tem que estar constando, você ainda tem algum risco residual, ou seja, você não consegue, na verdade, segurar tudo, né? Por exemplo, os carros hoje, né, os carros mais novos, né, eles têm 7 airbags, né? Ou seja, são medidas preventivas. Ora, antigamente não havia nenhum airbag, hoje são 7, né? Medidas preventivas. Mas isso garante que em qualquer acidente que acontecer, né, a pessoa não vai sofrer dano interno dentro do carro, quem estiver dentro do carro? Absolutamente. Né? É muito provável que num acidente, por exemplo, mais violento, numa colisão, o que quer que seja, mesmo esses 7 airbags não vão, provavelmente não vão salvar a pessoa, às vezes a pessoa vai quebrar alguma, pode não morrer, mas pode, por exemplo, quebrar um órgão qualquer ou ter algum dano. Então, isso são os riscos residuais. Bom, também se tem que atualizar o PGR após inovações e modificações, seja nas tecnologias dentro da instituição, seja nos ambientes, nos processos, ou seja, alterou alguma coisa dentro, principalmente quando essas alterações significarem novos riscos, tem que atualizar o PGR. Também, quando se detectar que aquelas medidas preventivas foram inadequadas. Ou, claro, mesmo com todas as medidas preventivas, ocorreu, né, algum acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho. Tem que atualizar o PGR. E também quando houver mudança, evidentemente, dos requisitos legais. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, aquela imagem mais ampla, né? Ela tem que ficar atenta, na verdade, o gerenciamento aos riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos e biológicos, já mostrei lá, a NR9, né? Risco de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais. Isso é que é o mais novo na norma.
A NR1, que na verdade é a norma mãe no Brasil, a primeira versão dela é de 1978. E já nas primeiras versões, ela fala desses riscos, né, digamos assim, riscos globais, mas ela não falava explicitamente em riscos psicossociais. É óbvio que essa consciência, não é, dos riscos psicossociais é algo que vem crescendo nos últimos anos. Por isso é que a atualização mais recente da norma colocou explicitamente esses fatores aí, os fatores de riscos psicossociais, né? E o que a organização, então, deve fazer para esse gerenciamento? Evitar ou eliminar os perigos ocupacionais, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco em qualquer planilha de riscos, né? Na maioria delas, a gente identifica com cores vermelho, amarelo, verde, os riscos desde grave ou crítico até os riscos mais leves. Então, é o nível de risco, isso tem que ser identificado. Classificar esses riscos, né? Por exemplo, se eu tenho riscos mais críticos, eles são prioritários na hora de adoção de medidas de prevenção. Tem que ser medidas de prevenção mais específicas, melhores medidas. No gerenciamento, então, a instituição deve implementar essas medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco, essa classificação que eu já mencionei, e na ordem de prioridade estabelecida. Eu vou mostrar no próximo slide qual que é essa prioridade. E claro, né, gente, o último item aqui, acompanhar o controle desses riscos. Qual é a prioridade, né? O que a linha G vai falar? Qual é a prioridade? Eliminação dos fatores de risco, evidente. Se eu sei que tem um risco, eu vou procurar eliminar aquele fator. Se não for possível eliminar, eu vou procurar minimizar ou mitigar e controlar esses fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, primeiro, proteção coletiva. Depois, essa mitigação com medidas com a adoção, né, de medidas administrativas ou de organização. Ou seja, eu vou mexer no processo do trabalho, eu vou reorganizar o trabalho para que os riscos sejam mitigados, sejam controlados. E, finalmente, depois disso tudo, em ordem de prioridade, adoção de medidas de proteção individual. Os famosos EPI, Equipamento de Proteção Individual. Mas primeiro eu tenho que pensar no grupo, depois eu tenho que pensar no indivíduo. E a primeira coisa é procurar eliminar, né, os riscos. Bom, uma coisa importante aqui em relação à norma, e que isso sim é importante para todas aí as instituições, é a capacitação ou treinamento, né? Por que que isso é importante? Na verdade, esses treinamentos, aí a área de RH tem que ficar muito atenta a isso, seja treinamento inicial, treinamento introdutório, né? Treinamento periódico, treinamento eventual, precisa ser emitido um certificado. Isso é muito importante, com o nome, assinatura do trabalhador, o conteúdo programático, a carga horária, a data, o local de realização, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. Na maioria das vezes, às vezes é o próprio instrutor, às vezes é alguém da área de RH. Mas, ou seja, esse registro e esse certificado são fundamentais. Ok, agora nós chegamos nos riscos psicossociais propriamente ditos. Bom, a norma fala lá então, não é? Que ocorrendo, né, para essa probabilidade de ocorrência de agravos à saúde, incluindo os fatores de riscos psicossociais, a avaliação deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. Ou seja, se eu, no levantamento, na classificação de riscos, eu detecto riscos psicossociais, assim como outros, eu tenho que ver se as medidas preventivas tomadas vão ser implementadas, se elas vão ser eficazes. Aqui é um momento em que a norma NR1 fala com a norma NR17. Eu já falei que a NR17 é a norma da ergonomia. Então, eu falei também que ia falar sobre duas coisas que todas as instituições são obrigadas, né?
Quando a gente fala de ergonomia, então nós estamos falando de organização do trabalho, condições físicas do trabalho, características psicofisiológicas dos trabalhadores, para que a ergonomia, o objetivo dela é proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Isso está lá na norma. Aí, essa gestão da ergonomia, quando a gente vai fazer a gestão, então, dessas condições de trabalho, inclui esses fatores de risco psicossociais. E aí, a norma prevê dois tipos de avaliação que se tem que fazer. A chamada AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, e a análise ergonômica do trabalho, AET. Vamos primeiro na AEP. Claro, como o nome diz, né, é uma avaliação preliminar, ela é uma abordagem inicial. Muitas vezes, quando se faz essa AEP, se detecta que, por exemplo, ali não há nenhum risco grave. Quem trabalha, por exemplo, no escritório, né, de modo geral, trabalho mais administrativo, uma AEP que é feita ali e terá que ser feita, a partir de maio agora de 2026, terá que ser feita, mas ali na AEP vai ficar claro, vai ficar estabelecido que não é necessário nenhum aprofundamento, em tese, né, gente? Se as cadeiras estiverem todas corretas, a altura de tela de computador, etc, etc. Ou seja, na AEP se vai identificar os perigos, se vai avaliar os riscos, se vai implementar medidas de prevenção. Ela é, então, obrigatória para todas as instituições, mesmo que a instituição não tenha que ter um programa de gerenciamento de riscos, né? Ou seja, ela pode não. Uma pequena empresa, uma micro ou empresa de pequeno porte, por exemplo, não tem que ter um PGR, mas tem que ter uma AEP, ok? É, então, ela é obrigada a fazer. E depois, dependendo do que se levantar nessa abordagem inicial, segue-se um outro estágio, que é agora a análise ergonômica. Aqui era a avaliação, aqui é a análise, que é mais aprofundada e que deve ser utilizada nas situações previstas aqui, ó. Ou seja, quando é que se deve realizar uma análise ergonômica? Quando se observa a necessidade de uma avaliação mais aprofundada. Lá na AEP, fiz a AEP, detectei que tem 2 setores lá com riscos mais altos, riscos graves, por exemplo, então eu tenho que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Ou seja, também tem que fazer uma análise, uma AET, quando se identifica inadequações ou insuficiência das ações adotadas, ou quando a AET for sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores. Ou seja, lá no PCMSO, né, se detecta, os médicos do trabalho detectam, por exemplo, vou supor que problemas de coluna, tem vários funcionários com problemas de coluna, por exemplo. Né? Então, o médico lá do trabalho vai recomendar uma análise ergonômica do trabalho. Né? E esse subitem aqui da NR1, ele fala o seguinte, né? A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que houver, né, exigências aqui previstas em normas regulamentadoras, outras normas, por exemplo, ou em outros dispositivos legais, sempre que a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, por exemplo, um risco 3, um risco 4, que é risco 4, eu diria que possivelmente não vai existir em escolas, tal. Risco 4 normalmente está ligado a atividades muito perigosas, quem lida com pólvora, quem lida com bomba, quem lida em plataforma de petróleo, mas risco 3 pode haver, sim, até em escola, dependendo aí da estrutura que a escola tem e tudo. Então, se tiver um risco 3, vai ter que fazer uma AET. Ou, se houver evidências de associação entre as lesões e os agravos à saúde e os riscos e as situações de trabalho. Aquela situação que eu falei lá de todo mundo com a coluna prejudicada, com danos na coluna, lesões na coluna, por exemplo. Isso vai obrigar, de certo modo, a se fazer uma AET.
e os resultados das análises de acidentes e doenças concluírem por essa necessidade. Ou seja, há vários casos em que a análise ergonômica do trabalho vai ser necessária. E também, né, ela é indicada quando é obrigatória também quando há alguma realmente indicação de causa relacionada às condições de trabalho, né? Ou seja, é o que eu acabei de dizer da coluna lá, do exemplo da coluna. Bom, finalmente, né, o que são riscos psicossociais, que é a segunda parte, digamos assim, da norma, né? São fatores no ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde, principalmente saúde mental. Mas também nós vamos ver aqui esse efeito cascata na saúde física e na saúde social, né? Na convivência, por exemplo, da pessoa. Os riscos psicossociais podem se originar da má concepção do trabalho, né? Podem se originar da organização inadequada e da gestão ineficaz do trabalho, do ambiente de trabalho, das relações interpessoais conflituosas, de situações de assédio, comunicação deficiente, alçadas mal definidas, além de outros contextos que podem realmente ser desafiadores, complexos, né, problemáticos. Normalmente, os riscos psicossociais podem ser inseridos, digamos assim, ou classificados de acordo com três grandes categorias. É, riscos aí, né? Fatores ligados às relações interpessoais, fatores ligados à gestão e fatores ergonômicos propriamente ditos, ligado aí por exemplo, posição de trabalho, esforço repetitivo, etc. Quais são os fatores usuais, não é? Alguns eu já falei. Carga de trabalho, exigências excessivas, prazos curtos, metas irreais, né? Falta de controle, né, das pessoas, pouca autonomia, pouca participação, né, e que isso vai gerar insatisfação, vai gerar estresse, e depende muito de como a gestão conduz isso. Um outro fator, né, é a própria gestão e liderança, propriamente dito, ou seja, liderança ineficaz, comunicação ineficaz, abuso de poder e má gestão de mudanças organizacionais. No abuso de poder, que é algo que preocupa muito a igreja e realmente todos vocês, sejam nas paróquias, nas dioceses, sejam nas congregações, nas obras, têm que ficar atentos a essa questão de abuso de poder. Nós hoje, né, isso não é de hoje, evidentemente, mas cada vez mais a gente fala em patologias de poder. No início desse ano, a gente fez, inclusive, uma palestra para a CRB aqui de Minas, falando de abuso de poder, né, dentro da igreja. É algo que precisa ser melhor compreendido e trabalhado. Não é só compreender, é trabalhar para que não ocorra abuso de poder. E, às vezes, o abuso está ligado a algumas patologias de poder que a liderança pode manifestar, pode ter. As interações sociais, como eu já mencionei, né? Aqui nas interações nós podemos ter importunação sexual, assédio sexual. Há uma diferença aí, tá, gente, entre importunação e assédio. Importunação é quando há alguma sugestão, por exemplo, de algum ato libidinoso sem o consentimento da pessoa. Mas a importunação, por exemplo, ela pode ser feita por um colega de trabalho. Pode ser um toque, por exemplo, na mulher, evidentemente, sem ela permitir, né, uma colega de trabalho. Isso é importunação. O assédio também está ligado a propostas de caráter sexual, mas geralmente ligado a uma hierarquia, geralmente uma chefia assediando ali, propondo coisas indevidas de caráter sexual para uma funcionária ou um funcionário. Nós tivemos, por exemplo, alguns anos atrás aí, numa congregação cliente, caso de assédio sexual lá dentro. Nós fizemos um trabalho de pesquisa de clima para detectar realmente a existência do assédio sexual, foi comprovado, e aí teve um processo lá de demissão da pessoa e tudo mais. Assédio moral, que também é aquela pressão, é aquela comunicação que desqualifica a pessoa, que impõe, digamos assim, né, prejuízo psicológico à pessoa. O assédio moral ele é mais amplo, né, e é bastante prejudicial também. Violência e conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. Conflitos estão sempre presentes e aí os conflitos precisam ser compreendidos e gerenciados.
desorganização, né, de modo geral, da instituição, exigências contraditórias, falta de clareza, etc. Quais são os efeitos? Né? Tem um guia de informações do próprio Ministério do Trabalho e Emprego que já traz aí uma série de fatores que vão provocar transtornos mentais diversos. Né? Claro que a expressão aqui transtorno mental ela é muito ampla, ela precisa, às vezes, ser melhor caracterizada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Por exemplo, né? A estafa, o esgotamento, que hoje, às vezes, é chamado de síndrome de burnout, né? Que é resultante desse esgotamento físico e mental com vários sintomas. Por exemplo, agressividade, baixa autoestima, isolamento, a pessoa se coloca em isolamento, déficit de memória, desatenção. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma queda na autoestima, ela pode desenvolver, inclusive, a chamada síndrome do impostor, não é? Ela começa a se achar incompetente para qualquer coisa, mesmo para ocupar aquele cargo onde ela já estava. Mas isso é sintoma, digamos assim, do burnout. O estresse, né? O estresse crônico, né? Pode trazer uma série de problemas, como doenças cardíacas, pressão alta, ansiedade, depressão, insônia, né? A depressão propriamente dita, né? Mais específica, né? Ela provoca diversos transtornos de humor, de prazer, né? E resulta em perda de interesse, desesperança, tristeza, desmotivação, no último grau, né, gente, digamos assim, até a pessoa tirar a própria vida, né? A depressão pode levar a isso. A síndrome do pânico, né? Que é, na verdade, um transtorno muito sério de ansiedade, que traz medo, fraqueza, aumento da frequência cardíaca, sudorese, dor, falta de ar. O transtorno do estresse pós-traumático, né, TEPT, que pode surgir após um incidente ou um acidente pessoal ou com um colega de trabalho, né? Mas pode levar à perda de interesse por atividades diversas, seja no trabalho, seja na vida, e também pode levar a um medo paralisante. A pessoa não consegue retomar as atividades, não consegue ir para o trabalho, não consegue fazer nada na vida dela por conta desse TEPT. O TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, que é desencadeado aí por preocupação excessiva, que leva à fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, agorafobia, fobia social, TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, são vários problemas. Tem outros problemas além desses, né? O absenteísmo, né, a pessoa falta mais ao trabalho em função desses fatores anteriores. O chamado hoje presenteísmo, quando a pessoa está ali fisicamente, mas a mente dela está distante, né? Isso leva à redução na atenção, aumentando o risco de acidentes. Para quem trabalha com máquinas, por exemplo, isso é perigosíssimo. Ou seja, a pessoa está, mas não está. Isso vai levar, por exemplo, a acidentes de trabalho, né? Esses riscos todos, de modo geral, eles aumentam em muito a probabilidade de acidente de trabalho. E, claro, como a gente já falou, pode levar a doenças psicofisiológicas, ou doenças somáticas, ou psicossomáticas, né? Por exemplo, hipertensão, uma hipertensão crônica que a pessoa desenvolve, psoríase, alopécia, que é a perda do cabelo, né? Úlceras, doença de Crohn, entre outras, né? São vários males aí. E também o problema da reação em cadeia, né? Ele começa, por exemplo, com uma ansiedade que depois vai desencadear a hipertensão, que vai desencadear o infarto, por exemplo, né? E qual é o papel da gestão? Vocês todos que estão aqui, de modo geral, são lideranças, né? São gestores e gestoras. Cabe, na verdade, às lideranças identificar e gerenciar esses riscos, né? Isso é papel da liderança. E também é preciso um compromisso social e institucional, claro, aí, né, das pessoas e da instituição para as ações preventivas, para as ações mitigadoras, para suporte psicológico, né? O Ministério do Trabalho ele não define, na verdade, nenhuma metodologia específica, né?
Hoje se usa, por exemplo, questionários padronizados, tipo o Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Se usa, por exemplo, um outro questionário, né, que hoje se chama, na verdade, Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho, PROART, que é brasileiro. O HSE, né, desenvolvido lá no Reino Unido pelo Health and Safety Environment, que é também um questionário que procura levantar esses fatores de risco aí. Um outro questionário, Job Content Questionnaire, também que levanta. Em todos esses questionários é importante manter o anonimato, né? As pessoas terem o nome delas preservado. Pode ser também como método para levantar os riscos, entrevistas individuais ou em grupo, grupos focais. Muito cuidado, no entanto, aqui, gente, porque normalmente, quando as entrevistas e os grupos focais são desenvolvidos por pessoas da própria instituição, normalmente vocês vão ter resultados falseados, porque os funcionários, às vezes, vão ter medo de se expor, medo de falar dos problemas. Então, tem que tomar muito cuidado com entrevistas com grupos focais. Pode ter observação direta, a indústria usa muito observação direta, análise dos dados organizacionais, por exemplo, né, absenteísmo, rotatividade, afastamento, isso desde sempre. Né? Desde as primeiras versões da NR1, isso é exigido, né, também para se comprovar problemas no ambiente de trabalho. Né? E muito importante nisso tudo é a participação dos trabalhadores. Alguns cuidados que se tem que ter. Verificar essas ferramentas, tem uma fundamentação científica. Hoje, se você entrar na internet, tem umas 200 ferramentas aí. Né? São boas, elas estão cientificamente testadas, comprovadas. Né? Outra coisa, a qualificação da pessoa. Hoje, digamos assim, qualquer profissional está falando aí de riscos psicossociais como se fosse algo banal. Né? Mas, na verdade, se você não tiver uma formação na área de humanas, pelo menos, e mais especificamente na área de psicologia, é difícil entender e lidar e avaliar os riscos psicossociais. Então, tem que ficar atento à qualificação de quem está trabalhando com essas ferramentas. A documentação só, o formulário, o questionário, não adianta se não houver um domínio do método e do conteúdo. Então, muito cuidado com isso aí, né? Ou seja, os profissionais de segurança e saúde precisam desenvolver as competências, ou então a instituição tem que contratar alguém de fora. O que o Ministério fala, a NR1 fala, é que, independentemente do instrumento que se use, ela tem que obedecer a alguns critérios, tá, gente? Caracterização do processo, caracterização das atividades, descrição dos perigos depois dos riscos, identificação de grupo de trabalhadores, descrição das medidas, ou seja, independentemente do instrumento, esses critérios têm que ser obedecidos. Isso é muito importante. A participação dos trabalhadores é fundamental, não se faz isso sem envolver os trabalhadores. Depois, os planos de ação. Eu tenho visto, por exemplo, alguns trabalhos aí feitos, aqueles genéricos, sem planos de ação, por exemplo. Canais de apoio, por exemplo, psicológico, políticas claras. Quando a gente fala aqui de canais de apoio, nós estamos falando de políticas de salvaguarda, que é uma preocupação muito grande aí da igreja, né, nos últimos anos, principalmente. Canais de escuta e denúncia, né, nós temos trabalhado muito isso, implantando o Código de Conduta e Ética e canais de escuta e denúncia nas congregações. A formação dos gestores e equipes, porque se você também não mudar o comportamento dessas pessoas, os problemas vão permanecer. Alguns benefícios, tá, gente? O último slide, o nosso tempo está correndo solto. Benefícios aí, né, da gestão dos riscos sociais. Alguns benefícios tangíveis e outros intangíveis. Tangível, primeiro, a diminuição dos gastos, com afastamento, com licença médica, com indenização, com passivos trabalhistas. Claro, depois, a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e mais positivo, que vai melhorar, né, a eficiência, o desempenho e o bem-estar das pessoas. A tendência é a instituição manter mais os funcionários, reter os funcionários, né? Se administra bem esses riscos aí. Primeiro, outra coisa importante é o cumprimento da legislação, da própria NR1, e aí nós estamos falando de compliance, evitando aí multas. As multas vão vir a partir de maio do ano que vem. E, claro, diminuição de acidentes de trabalho relacionados ao estresse. Benefícios intangíveis. Promoção de cultura de cuidado e respeito, que são fundamentais, né? A promoção dessa cultura é fundamental em instituições católicas.
incremento, melhoria, né, do clima organizacional e satisfação das pessoas, dos funcionários, fortalecimento da imagem da instituição como um bom lugar para trabalhar, aumento do engajamento e motivação da equipe e maior capacidade de inovação e criatividade na medida em que ambientes robustos, ambientes saudáveis, vão estimular as pessoas a criarem, a inovarem dentro do possível. Olha, ok, minha corrida aqui praticamente terminou. Eu gostaria agora de a gente passar as perguntas. Nós temos uns minutinhos aí para as perguntas, né? Se alguém tiver formulado alguma pergunta. Sebastião, Namilton, já temos alguma coisa aí? Temos sim, Sebastião. Primeiro, muito obrigado aí, Sebastião, pela abordagem. O tema é denso, nós temos aí o pessoal participando bastante, e é o que você disse já do início, o aprofundamento depende um pouco mais de tempo. Mas, Sebastião, só para destacar um pouco aí, existe a norma, né, essa da regulamentadora, existem também alguns instrumentos públicos, né, que descrevem as doenças originadas, né, ou relacionadas ao ambiente de trabalho. Só lembrando aí que a última portaria do Ministério da Saúde, atualizada depois de 24 anos, coloca aí o rol, né, de doenças exemplificativas, e ela acrescentou aí mais 165 novas patologias nesse longo tempo relacionadas aí ou decorrentes do ambiente de trabalho. Então, é um assunto que interessa a todo mundo. E um pouco da dimensão aí dessa abordagem, né, Sebastião, dessas normas, de todas as NRs, especialmente essa, é tratar a causa e não a consequência, né? Porque o que se tem muito nessa discussão é tratar um pouco só a consequência e esquecer da causa. Vamos aqui, Sebastião, para algumas perguntas aqui, você adicionar algumas e fazer de forma junta, Tem algumas no várias chat já aqui. aqui, Namilton. Tem Tá, várias tem aqui no chat. Não aqui, sei se você está pegando aí tá do aqui, chat ou Sebastião. não. Sim, estou sim. Vou colocar Vai, aqui. então vai lá, É, pergunta. é, referente à PGR, minha pergunta se já é obrigatório as entidades que tenham a mesma sobre o RH da Diocese de Lusiânia, ou seja, está perguntando sobre a PGR, se já é obrigatório, né? O PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco, é Isso. obrigatório. Só que a questão de multas, punições, vão vir a partir de maio do ano que vem, tá? Mas, na verdade, se a instituição aí não se enquadrar como micro ou empresa de pequeno porte, é obrigatório, sim, já é obrigatório. Outra, Namilton. Inclusive com essa aí, uma perguntou aqui que tem só 3 funcionários, se tem que ter essa NR1. Não, veja bem, a RN1, eu expliquei lá, veja bem, com 3 funcionários, você provavelmente vai estar incluído, né, como empresa de instituição de pequeno porte, você vai precisar de fazer a AEP, a avaliação ergonômica preliminar. Bem, isso é o que a norma diz, tá? Eu creio, né? Não sei se o Ministério do Trabalho, por exemplo, vai atrás de instituições que têm 3 funcionários, tá bom? Mas isso é outra questão, não é? Não cabe a mim aqui a gente dizer se vão ou não vão. A norma diz que você não tem que ter o PGR, mas você tem que ter a avaliação ergonômica preliminar, tá bem? Ok. Outra, Sebastião, Namilton. tem outra aqui é o seguinte: quero ilustrar com um exemplo de uma mantenedora que precisa fazer em seu cadastro CNPJ todos os serviços e atividades quinais, ou seja, tem lá no CNPJ tudo que desenvolve. Por força do regramento da filantropia e por este fator, gera uma preponderância na sua consolidação, ou seja, atividade preponderante. Mas na mantenedora, que é a sede, se desenvolve apenas atividades administrativas, onde tem um grupo de colaboradores vinculados. Nessa exemplificação, como é que é o enquadramento de risco? Então, está querendo saber aqui a respeito de filiais e mantenedora, então o risco está ligado à matriz ou onde ele acontece. Então, é um pouco isso, Sebastião. Tá. Veja bem, o risco pode estar ligado à instituição como um todo, está ligado à instituição como um todo e às obras. Né? Por exemplo, nessa mantenedora aí, não sei quantos funcionários tem, mas você vai ter, no mínimo, que fazer uma AEP, como eu expliquei, uma avaliação ergonômica preliminar. Se nessa avaliação ergonômica preliminar for, digamos assim, detectada alguma coisa mais séria, você vai ter que fazer uma AET, uma análise ergonômica do trabalho. Isso na mantenedora, muito provavelmente você vai ter que fazer. Agora, por exemplo, aí você tem um colégio, o colégio tem
200 funcionários. Com certeza você vai ter que fazer um PGR, tá? Então, ou seja, as normas elas são muito claras em relação. Ah, eu tenho um colégio ou uma obra qualquer lá que tem 4 funcionários. Provavelmente aí você não vai ter que fazer um PGR, mas vai ter que fazer uma AEP, tá? Então, vale para a instituição como um todo e vale para cada local físico, tá? E locais maiores, aí você tem que consultar lá a norma da CIPA, tem que consultar a NR4, claro, a NR1, evidentemente, mas você vai ter que fazer alguma coisa, ou a avaliação ergonômica preliminar, que é obrigatório para todo mundo, ou você vai ter que ter um PGR consolidado, dependendo aí do número de funcionários que você tem, do faturamento e assim por diante. Ok, Sebastião, agora que eu vou juntar 4 perguntas para o mesmo tema, é assim, Sim. quais os 3 tipos de treinamento conforme a NR1? Quem pode dar esse treinamento? E a empresa tem que ter psicólogo fixo na empresa? Não, tá, Então, ok, bem, muito bom. ok? Veja bem, a norma, né, não só essa, mas outras, não, a não ser para serviço de saúde, né, gente, segurança e saúde ocupacional, tem que ser médico do trabalho e tudo. Mas a NR1, na verdade, ela não estabelece, primeiro, não estabelece o tipo de instrumento, nem a formação das pessoas. Como eu falei, isso pode ser um problema, né, porque a gente tem visto gente aí sem nenhuma formação, por exemplo, na área de humanas, trabalhando com riscos psicossociais sem entender direito aquilo ali. Mas isso é outra questão. A norma em si não estabelece o tipo de formação que a pessoa tem que ter, tá? Não tem que ter psicólogo, não é obrigatório ter psicólogo. Não adianta, por exemplo, contratar um psicólogo para tratar das consequências se você não trata das causas. Então, para a norma, para o Ministério do Trabalho, é mais importante você tratar das causas, ou seja, você prevenir, você mitigar para que os problemas não ocorram. Porque o psicólogo, né, eu sou psicólogo, posso dizer isso de cadeira, vários de vocês aí talvez também sejam, você vai ter uma escuta, você vai ter algumas técnicas para ajudar a pessoa, mas se o problema base permanece, o psicólogo não vai conseguir resolver isso. Então, você tem que olhar, na verdade, a causa do problema e procurar resolver a causa. Então, assim, não é obrigatório ter contratação de psicólogo, claro, dependendo aí da situação que você tem na obra, você pode, talvez, fazer um convênio com um consultório de psicologia, com alguma empresa que ofereça psicoterapia, para você encaminhar aí funcionários e tudo mais. Outra, na minha Outra questão aqui é, o técnico de segurança do trabalho tem condições de avaliar os riscos psicossociais? Não deveria ser um trabalho conjunto com psicólogo ou profissionais dessa área? Sim, a norma, inclusive, recomenda que o trabalho seja multidisciplinar. Recomenda isso. Exatamente por isso que a gente acabou de falar. Por exemplo, o médico vai entender das doenças de ordem mais física, né? Mas o psicólogo vai entender melhor e saber lidar melhor, pensar em medidas preventivas mais adequadas para aquelas questões mais mentais, né? Psicológicas. Ok. Tem Tem- coisa na minha, só que eu peguei aqui, eu me certifiquei como implementadora da NR1 para aplicar a avaliação que consta o quadro de risco, inclusive para criar um programa contínuo. As instituições precisam desses profissionais para aplicar, certo? Não, a norma não fala que tem que ter alguém lá certificada, digamos assim, mas a norma fala, eu acabei de mostrar isso no slide, que as pessoas têm que saber lidar com os instrumentos, né? Então, uma coisa leva a outra. Ou seja, não é obrigado a haver uma certificação, mas alguém que for trabalhar com a norma ou com as normas tem que saber usá-las, conhecer os instrumentos, entender o que os instrumentos estão colocando, tá certo? Outra, Outra Namil. aqui, Sebastião, no seu entendimento, os riscos emocionais são classificados unicamente como origem do trabalho? Como entra a realidade do contexto de influência onde o trabalhador está inserido ou vive no seu núcleo de vida, ou seja, fora da empresa, né, ou da instituição? Isso é uma pergunta bem importante, tá? Veja bem, a todas as normas que nós falamos aqui diz respeito ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema muito sério
porque, né, por exemplo, sei lá, a esposa, o marido está com uma doença terminal, a pessoa, evidentemente, vai estar abalada, afetivamente, emocionalmente abalada, né? É, claro que a instituição vai tomar conhecimento disso, a instituição pode e deve, né, num acolhimento, procurar ajudar aquela pessoa de alguma forma, demonstrar acolhida, calor humano, mas o PGR, a ANE, as normas regulamentadoras falam do ambiente de trabalho. Ou seja, nós temos alguma situação no ambiente de trabalho que está provocando algum transtorno mental, algum transtorno psíquico ou não. Então, é importante diferenciar isso. Por exemplo, alguém da chefia é alguém que provoca, né, assédio moral o tempo todo, é alguém que, na verdade, não tem o mínimo respeito, a mínima consideração pelo grupo, isso sim, ou seja, então, essa causa está no ambiente de trabalho e pode ter vários desdobramentos. A instituição tem que agir em relação a isso, não em relação às questões da vida pessoal da pessoa. Sebastião, Outra aproveitando na isso aí mesa. que você falou de vida pessoal, tá aqui um pouco, comentar um pouco sobre os cuidados com a aplicação de questionários para apurar a situação de risco, fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Risco de confundir situação pessoal com condição de trabalho. Sim, então é isso, né? Na verdade, tem que tomar cuidado. Por isso que é importante assim, o instrumento é um instrumento validado aí pelos órgãos científicos, por exemplo, ou é um questionário qualquer? Porque quando o questionário ele é validado, né, por órgãos de pesquisa, ele não vai entrar nessas questões de ordem pessoal. Se for um questionário que qualquer um vai fazer, digamos assim, muito provavelmente há uma probabilidade de haver uma mistura aí de coisas, né? Então, por isso é que é importante que o material a ser utilizado seja de boa origem, né? Sebastião, nós trabalhamos no tempo, que eu quero fazer mais duas aqui, É, aproveitar, Sebastião, e duas que têm a ver. Qual a melhor maneira de comprovar as ações da instituição nesse novo aspecto da NR e ligado assim de como será a fiscalização da aplicação dessa norma nas instituições pelos órgãos competentes? desculpa. A primeira aqui, só para relembrar aí, qual a Tá, melhor porque eu maneira de estava lendo aqui, comprovar, desculpa, né? Namilton. Desculpa, qual foi a primeiro A ponto mesmo? primeira é como que seria a melhor maneira de comprovar as ações da instituição nesse cenário Ah, da aspecto NR. E tá, não, segundo, as ações, tá bom, desculpa, eu entendi aí o seguinte, detectou-se, né, digamos assim, causas de riscos psicossociais, tem-se um plano de ação. O plano de ação vai definir exatamente as medidas ou, né, as ações concretas que a instituição vai utilizar para prevenir ou para mitigar aqueles riscos. E isso precisa ser tudo escrito e registrado. Por exemplo, né? Então, uma ação, só como exemplo, tá? Uma ação foi uma formação de liderança para questões éticas, para questões de respeito ao outro, por exemplo, para empatia. Essa formação ela tem que ser registrada, ou seja, houve um curso de tantas horas, começou no dia tal, no horário tal, tantas pessoas participaram, assinatura das pessoas que participaram, certificado para essas pessoas, conteúdo do curso, ou seja, tem que ser tudo escrito e comprovado, para quando o Ministério chegar, a instituição ter como comprovar que ela desenvolveu um plano de ação e executou esse plano de ação. A outra parte é qual, Namilton? a outra era de que forma que vai ter a fiscalização para os órgãos competentes? Como é que as Não, é instituições... difícil a gente saber, né? Como eu disse antes, eu acho que não seria muito sensato, por exemplo, o Ministério do Trabalho ficar procurando instituições que têm 3 funcionários. Mas nas instituições maiores, muito provavelmente eles vão atrás, muito provavelmente. Se tiver, por exemplo, alguma denúncia, nós temos casos de clientes nossos que estão sofrendo bastante com denúncias, né? Ou seja, a pessoa sabe que tem um canal de escuta e denúncia e ela realmente presencia ou vê ou fica sabendo de algum maltrato, digamos assim, na instituição, algum assédio, ela vai e denuncia. E aí essa denúncia chega, nós mesmos temos atuado, ajudando aí as instituições a responder a essas denúncias, tá? Sebastião, a última pergunta aqui, né, porque tá, Falta abrangente, tempo, né? assim, em uma obra social, os colaboradores têm jornadas intensas por falta de voluntários. E o gestor justifica que é obra de Deus, então todo deve se desdobrar e doar mais.
Então, como equilibrar o princípio evangélico da doação com a obrigação legal de prevenir os riscos psicossociais e preservar a saúde mental dos trabalhadores? Vejam bem, é muito interessante, né, essa situação aí. Vejam bem, a legislação especifica claramente o número de horas de trabalho por dia. Você não pode trabalhar, na verdade, 14 horas, 16 horas por dia. Todos nós sabemos disso, a legislação não permite isso. E numa obra social isso não é diferente, né? Então, como funcionários, a instituição tem que respeitar a legislação. 8 horas por dia, máximo 2 horas extras por dia, papá, tudo em convenção coletiva. Ou seja, a instituição tem que respeitar isso, primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ter muito trabalho dentro da lei, evidentemente, mas se o clima for positivo, se a gestão for positiva, se for uma gestão que reconhece o trabalho das pessoas, que valoriza, as pessoas dão conta de trabalhar bastante sem adoecer. O problema é quando você tem duas causas nefastas juntas. Muito trabalho e um ambiente tóxico. Aí acabou. Quando você junta as duas coisas, como a gente diz, né, aqui em Minas, a vaca vai para o brejo. Né? Você vai ter reclamatória, você vai ter desgaste, você vai ter adoecimento psíquico e assim por diante. Sebastião, nós estamos com o tempo estourado, mas me permite fazer duas, por favor. Vou emendar aqui duas, assim. Uma está falando de residencial de idosos, anexo ao hospital, qual o grau de risco? Entenda aqui que tem que entender melhor a situação concreta, se tem CNPJ diferente, enfim, é só para não deixar ele de fora e Não, que ele de talvez modo tenha que... geral, porque lá na norma vocês vão ver uma classificação mais geral. Então, por exemplo, residencial de idosos lá na norma, salvo engano, é risco 2 ou risco 1. Mas alguma parte, por exemplo, o grau 3, quem lida com pacientes grau 3, provavelmente o risco vai ser maior, entendeu? Porque a norma coloca uma classificação de risco geral, mas em alguma parte em algum setor da obra, o grau de risco pode ser diferente. Vai ter que fazer a avaliação, a ergonômica preliminar e talvez uma análise ergonômica para realmente definir melhor se é tudo, por exemplo, grau 2 ou se a maioria é grau 2 e tem um grau 3. Ô, Perfeito, Namilton. Sebastião. Assim, só deixa eu me permitir aqui, seria aconselhável montar uma agenda de palestras para Sim, estou vendo conscientização aqui. tanto de líderes e demais empregados sobre o tema? Sim, válido é, né? Desde que as palestras sejam, digamos assim, registradas, documentadas, e desde que, evidentemente, os temas das palestras estejam alinhados, né, com o que a norma diz, com a prevenção aí, dos riscos psicossociais. Esse grupo de palestras, né, esse programa de palestras, ele deve entrar como parte do PGR, tá? Como parte do plano de gerenciamento de riscos lá no plano de ação. Ok? Ok. Ô, E a Sebastião, visão sobre o pagamento adicional sobre habilidade. Tem uma aqui que não é muito, aqui foge um pouquinho. Isso tem que consultar o jurídico, tá, gente? Pagamento adicional de insalubridade a funcionário de limpeza. É bom consultar a área jurídica, tá? Da instituição. Tem algumas discussões aí a respeito disso. ok. Bom, eu agradeço a todos aí, realmente, Namilton, nós estouramos em 10 minutos, né? Muito obrigado aí a todos e todas que participaram. Nós deixamos aí, vocês têm o contato aí da Karina. Fiquem à vontade para mandar outras perguntas depois, se for o caso, a gente tenta responder na medida do possível por escrito. Muito obrigado aí pela energia, pela participação e pela presença de todos. Namilton, obrigado, Karina e toda a equipe do Axis aí. O próximo Axis às 10, gente, é a inteligência artificial na igreja, né? Os impactos da inteligência artificial na igreja. A Karina colocou aqui no chat, ok? É o último Axis às 10, mês que vem. Pois não, Namilton? Sebastião, agradecer aí também a você e a todos que permaneceram. Só reforçando o convite de Sebastião para o próximo Axis às 10, vai ser dia 27 de novembro, né? Na quinta-feira, e vai ser pelo Dom Edson, né? Ele é um bispo da igreja particular de Leopoldina, em Minas Gerais, e é um dos bispos que mais entendem dessa questão hoje na igreja, sobre inteligência artificial. Estão todas e todos aí convidados, compareçam, um assunto muito relevante aí, e certamente não tem aí um nome específico para
a emblemática das NRs, né, como o Sebastião já falou, mas tudo que a gente traz de gestão, de alguma maneira, de forma interdisciplinar, vai ter a ver com esse tema aí, nos cuidados do ambiente de gestão, né? Muito obrigado aí a todos, a todas. Sebastião, muito obrigado pelos esclarecimentos, a todos que estão nos assistindo aí. A gravação vai estar disponível. Acessem nas redes sociais do Axis, como está aí, para ter acesso a conteúdos de graça, conteúdos relevantes. Muito obrigado, fiquem com Deus aí, um ótimo dia para todos de trabalho e até o próximo Axis às 10. Obrigado, gente. Até mais.